Bom, galera, aqui é o Tarcísio. Estamos aqui na nossa Deep Web do RPG, que é o RPG Solo. E esse vídeo ele é especial por vários motivos, né? Ele é a prova de que às vezes a gente pode mudar de ideia. Eu no começo do ano eu fiz um vídeo falando que de forma alguma eu ia falar do D&D. Não por não gostar, mas tem um vídeo que eu explico porquê, né? Que é complicado lidar um pouquinho com o pessoal do D&D, né? Mas tem muita gente mesmo perguntando sobre como jogar D&D solo. Eu já comentei em alguns vídeos e tudo mais, mas foi tanta gente, eu vejo que isso é um material tão pedido e na verdade eu gosto muito do D&D. Eu não tenho nada contra, eu gosto de todas as edições, inclusive a quarta, que eu acho que é a que mais desperta amor e ódio. Mais ódio do que amor, né? Mas eu gosto muito. Então eu vou fazer dois gameplays completos de D&D. Primeiramente eu vou começar com esse, que é da versão BX, a versão BX. Esses PDFs que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Eles são vendidos lá no Drive-Thru RPG, se eu não me engano, por $9,90, tá bom? E esses meus PDFs eu ganhei de presente no pessoal lá do antigo grupo Lone Wolf, que era o grupo que tinha no Google+, e eu enviei alguns PDFs de material aqui do Brasil, em português, eu não sei como que eles se viraram, né? E aí o cara me mandou esse PDF e me mandou o comprovante que ele tinha pago, que ele tinha comprado, né? Bom, beleza, então o que eu vou usar? Essa é a seção 0, né? Deixa eu só abrir aqui. Essa é a seção 0, tá? Então, aqui eu vou apresentar o material e começar a campanha para valer, né? Estabelecer a campanha. Eu vou fazer duas, o plano era nessa semana fazer tanto do BX quanto do D&D 3.5. Por que eu escolhi essas? Primeiro porque a BX é a minha favorita, e sem ser a versão BX, né, a BX, Basic and Expert, do Moldvay e do Cook, eu tenho o livro do jogador da 3.5. Se eu tivesse de outras eu faria. Mas eu acho que vai ser longo pelo que eu quero fazer, então essa semana eu vou tentar fazer do BX. E na semana que vem eu faço da 3.5, tá bom? O que eu vou usar? Eu vou usar o Basic, que é esse aqui, fantástico, mais as regras do Expert, embora eu vou começar com personagens de nível 1. Já vou apresentar os personagens, tá bom? Eu vou usar dados, né? Os principais seriam o D20, o D10, um D6 básicozinho aqui, né? O básico. E como oráculo, gente, como eu acho que a grande vantagem de você usar o D&D é que ele é um sistema muito completo. Mesmo o BX, que é bem simples, ele é bem completo. Ele tem várias tabelas. Então, tudo que eu precisar de inspiração, eu vou usar nas tabelas do próprio D&D. E qualquer coisa que eu for acrescentar de simulação de mestre de oráculo, eu vou usar o dado oracular aqui do Luciano Bastos de sim e não. Agora deixa eu apresentar os personagens. Eu não gosto de montar personagem, eu falo isso todo vídeo, né? Então eu fui num site que chama The Dizzy Dragon e eu montei, que ele gera personagens de BX automaticamente. Eu sei que tá meio embaçado aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa, só um segundo. Não melhorou muito não, mas eu vou falar, né? Então primeiro eu tenho o Adalbert, que ele é um guerreiro de 17 anos, nível 1. Né? E ele tem aqui as características dele, nada especial. O atributo dele mais forte é a força, que tem 15. Conforme for surgindo É muito legal porque você só decide assim. Você pode deixar totalmente randômico, você decide o nível, o alinhamento e a classe, aperta um botãozinho e ele dá a ficha completa nesse site. Então o Adalbert, que é um guerreiro, eu vou imprimir isso daqui para a próxima sessão. Eu acabei de gerar esses personagens, então para gerar 4 personagens, mesmo a criação de personagem do BX,
Tem vezes que eu falo BX, tem vezes que eu falo BX, tá bom? Não se incomodem com isso. Ela é rápida, mas aqui eu gerei 4 personagens em menos de 1 minuto. Depois eu vou ter a Berilla, que é uma Halfling, né? E o atributo mais forte dela é a inteligência, então ela é muito inteligente. E ela tem um carisma alto também. Depois disso, eu vou ter aqui um clérigo, que é o Apollonius, que é um clérigo. E o atributo mais alto dele é a sabedoria. E por fim eu tenho um Magic User, né? Uma maga, que é a Eudokia. Então são 2 homens e 2 mulheres aqui no meu grupo. E a Eudokia, por incrível que pareça, ela é uma maga, mas como é uma formação aleatória, o atributo mais forte dela é a força. Eu acho bem bacana quando dá esses personagens aí fora de... E o único feitiço que ela tem nesse momento é o Protection from Evil. Lembrando que e na versão BX não existe nada de cantrip, né? Você só tem esse feitiço no primeiro nível e já era. E o clérigo de nível 1, né, no caso o Apollonius, ele não tem feitiço nenhum aqui, ele não lança nada. Ele só tem aqui um Turn Undead. E é só, né? Então agora eu vou fazer só uma pausa rapidinho para a gente montar o cenário da nossa aventura e eu explicar como é que vai rolar. Bom, gente, estou de volta aqui. Então eu vou começar a usar as tabelas do próprio D&D para gerar a minha aventura. Eu vou fazer uma aventura padrão, né? No caso do BX e do BX, no Basic e no Expert, eles privilegiam 2 tipos de aventura. O que eles chamam de Wilderness Adventure, que é aquela aventura que você sai pelo terreno, pelo reino, atravessa campos, florestas. E a Dungeon Adventure, que é o classicão de entrar na masmorra. Eu vou fazer uma aventura bem padrão. Os meus personagens eles vão atrás de um item mágico que fica numa dungeon X, né? E só que para chegar nessa dungeon eles vão ter que atravessar um terreno, uma parte do reino. Então a primeira parte da minha aventura vai ser nessa wilderness, né? O caminho até a masmorra, que vai demorar pelo menos um dia. E chegando lá, tem a parte 2, que é a parte da exploração da masmorra, que é basicamente isso que propõe esses 2 livros aqui. Tá bom? Como eu falei, estão disponíveis lá no Drive-Thru, tanto em PDF como em Print on Demand, né? Você pode pedir, né, a sua cópia impressa, só que tá bem complicado você pedir qualquer coisa pelos correios e tudo mais, né? Bom, para definir qual é o objetivo da busca, eu vou usar algumas tabelas. Na parte do tesouro tem o General Magic Item, né, os itens mágicos gerais. Eu vou rolar aqui, né, um D100, então vou rolar 2 D10, o primeiro é dezena, o segundo unidade. Então 54. 54 é uma poção. Então os meus heróis eles estão atrás de uma poção. Que tipo de poção é essa? Vou aqui na tabela de poção. Eu vou rolar um D8. Eu esqueci de pegar o D8, então eu vou rolar o meu D10 e ignorar o resultado 9 e 10. Caiu 2. Uma poção de ESP, né? A poção terá o mesmo efeito que o feitiço do mago ESP, só que potencializado. É uma poção que tem sido procurada há muito tempo, que é essa percepção extrasensorial, né? ESP significa isso, e que ela atua como o feitiço, só que potencializado. Vamos dar uma olhada nesse feitiço para ver como ele funciona. People, então só para falar, aquelas 2 tabelas que eu rolei, elas estão na página 46 do livro básico. E agora eu vou lá na página 16 do livro básico para ver como funciona esse ESP, né? A percepção extrasensorial. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele é um feitiço de nível
né, de segundo nível. Tá difícil de achar aqui, hein? É lógico que eu deveria ter visto antes. Aqui. Esse feitiço permite ao conjurador ouvir pensamentos. O conjurador deve se concentrar por um turno em uma direção para ouvir os pensamentos de qualquer criatura dentro do campo aí de atuação. Embora possa ser entendido independente da linguagem, os pensamentos podem ser entendidos independente da linguagem. Mas se tiver mais de uma criatura, os pensamentos serão ouvidos como se fosse um tipo de barulho. Nesse caso, o conjurador deve se concentrar nessa direção por mais um turno para conseguir ouvir de uma única criatura. Ele pode ouvir através de 2 feet, né, de rock. Eles não medem em metros, mas em feet. E aqui fala que o chumbo pode bloquear. The thoughts of the undead cannot be heard by means of this spell. Então vamos potencializar isso, né? Ele faz tudo isso, só que ele pode ouvir os pensamentos, a pessoa detentora dessa poção pode ouvir os pensamentos em qualquer lugar do reino, basta se concentrar na criatura ou na pessoa que você quer. E foi um rei do reino em que os personagens vivem que pediu essa busca, né? Só que ele pediu de geral, meio que colocando um anúncio lá nas praças do reino, e os nossos personagens que já estavam pensando em se aventurar pela primeira vez, vai ser a primeira aventura deles, atenderam ao chamado. Ok, agora vamos... Então é isso que eles vão fazer. Agora vamos determinar onde está esse item mágico poderoso. People, aí na página 51 do BX tem uma parte de geração de cenários. E é isso que eu vou fazer agora. Né? Vou rolar em algumas tabelas para determinar onde se localiza esse tesouro. Tem aqui, ó, cenários, né? Que seria o tipo de busca, mas já determinei que eles estão atrás de um item mágico, então não vou rolar nessa primeira, mas tem essa do série, né? Onde será que é o cenário? Vou rolar um D6 e caiu 3. O 3 me diz que é em uma mina abandonada. Então, esse item, contam as lendas, fica em uma mina abandonada, longe da vila abandonada em que os meus personagens estão. Então aqui está a minha busca principal. Só que para chegar lá eles precisam empreender uma viagem. Vamos determinar de quanto tempo é essa viagem. Vai ser uma viagem de 3 dias. Beleza, vai ser uma viagem de 3 dias até chegar nessa mina. E o que eu vou fazer? Eu vou usar as regras, a forma como o jogo era jogado no BX, principalmente para marcar a diferença quando eu for jogar 3.5. Os meus personagens são extremamente iniciantes, é a primeira aventura deles, eles nunca se aventuraram para fora da vila em que eles nasceram, que fica próxima ao reino. Então eles não fazem ideia como chegar nessa mina abandonada. Vamos dar um nome para a mina abandonada do Lord Vanfey. A mina abandonada do Lord Vanfey. E eles moram na vila, no vilarejo de Brodelin. Esses nomes vêm do nada, tá bom, gente? E eles têm que atravessar essa parte, que são de 3 dias. Cada dia, deixa eu ver, equivale a 12 milhas. Né? Cada dia, 12 milhas, então a distância total vai ser de 36 milhas. Não necessariamente 3 dias, né? Estou chutando aqui que talvez seja 3 dias, talvez um pouco mais. Vai depender do terreno
E aí a gente vai calcular junto, porque cada tipo de terreno permite você avançar até um determinado número de milhas. Mas se tudo der certo e a gente tiver sorte nos dados, em 3 dias. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que tá. E aí o primeiro passo da nossa aventura vai ser contratar um guia. Né? E aí a gente vai usar a regra de contratar guia. A gente tem que fazer uma oferta, a gente tem que rolar numa tabela para ver se o guia aceita. Se for uma oferta de pouco dinheiro, tem uma penalização nessa tabela. Se for muito dinheiro, tem apoio. O carisma influencia. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer uma pausa e vamos calcular qual o dinheiro inicial dos meus personagens. Bom, gente, o dinheiro inicial é igual a 3d6 vezes 10 por personagem em Golden Pieces. Né? Então, olha só, 11 mais 1, 15. O Adalberto ele tem 150 Golden Pieces. Vamos ver qual que é o dinheiro inicial da Berila, que é minha Halfling. 12. 16 vezes 10, 160 Golden Pieces. Esse grupo tá muito rico, hein? Vou ter que criar alguma coisa para explicar de onde vem esse dinheiro, sendo que eles são novatos. O Apolônios. Ele vai começar com 11, com 3, 14, 140 Golden Pieces. E a minha querida maga Eudóquia deu 7, com mais 5, 12, 120 Golden Pieces. Então é um grupo que está com umas posses bacanas aí. Bom, então eles passaram, né? Eles estão na faixa de idade, por exemplo, a Eudóquia tem 29 anos de idade, o Apolônios, o mago de nível 1, tem 19, a Berila tem 31 e o Adalbert tem 17. Então os mais velhos são a Berila e a Eudóquia, as mulheres. Então elas faziam trabalhos normais lá na vila, né, e foram juntando dinheiro e elas empregaram no local em que elas trabalhavam. A Eudóquia, ela empregou o Apolônios, que era um aprendiz da escola de magos que tinha lá, para fazer trabalhos como cuidar da fazenda e tudo mais. E a Berila, ela empregou o Adalbert, que era um escudeiro, ou um aprendiz de escudeiro que tinha lá, também para fazer a mesma coisa. Então, tanto a Berila quanto a Eudóquia juntaram uma grana, e o Adalbert e o Apolônios também foram juntando, que eles foram ganhando ao longo dos anos. E desde o começo, a Berila e a Eudóquia falavam da aventura, né? De sair em busca de coisas, embora elas também não tenham saído, mas elas tinham esse desejo, né? Então, já defini aqui que as líderes do grupo são as mulheres, é a Berila e a Eudóquia. Então vamos estabelecer aqui a ordem de marcha aqui já. Então essa é a minha ordem aqui de marcha, né? Se for um ao lado do outro, primeiro vai a Berila e o Adalbert, ou seja, a Halfling e o guerreiro, e atrás, lado a lado, vai o Apolônio, que é o mago, Apolônios, e a Eudóquia. Aliás, o Apolônios é o clérigo e a Eudóquia, que é a minha maga. Se for em algum lugar que só possa ir um atrás do outro, então vai nessa ordem. A Berila, a Adalbert, o Apolônios e a Eudóquia é a última. Essa vai ser minha ordem de marcha, tanto na Wilderness, né, no campo aberto, quanto na Dungeon. Então agora é só estabelecer a cena inicial.
Então vamos lá, ela começa numa taverna. Opa! Vamos ver qual foi o resultado aqui. Sim! Mas só tem uma taverna lá bem capenga, onde só vai uns bêbados lá da vila e tudo mais. Mas infelizmente é o único local que eles sabem para conseguir um guia. Então a nossa aventura vai começar na taverna em busca de um guia. E isso fica para a nossa sessão 1. Acho que para a sessão 0 foi tudo definido. Então nós temos uma missão, né? Só recapitulando, né? Resgatar essa poção. Vamos dar um nome para a poção, né? A poção de Lord Vanfey, que era um lord que tinha uma obsessão por desenvolver uma poção da imortalidade e sozinho ele tentou fazer vários experimentos e o máximo que ele conseguiu foi criar essa poção da percepção extrasensorial e ele morreu. E nisso, uma mina que ele havia adquirido, onde antigamente foi tirada todas as riquezas que ele teve, né, mas a mina foi abandonada porque ela se exauriu. Ele transformou essa mina que ele tinha numa espécie de laboratório dos experimentos dele, que a maioria não deu certo. E o único experimento dele que deu certo foi essa poção da percepção extrasensorial, que ficou conhecida como a poção de Vanfey. Ele não conseguiu a imortalidade, ele morreu. Essas minas acabaram sendo invadidas por algumas criaturas, e como é um povo muito pobre, muito pacífico, ninguém ousou ir até lá. E aí os meus personagens viram essa convocação do rei. Só que é uma vila muito pobre, o reino em si é muito pobre, ninguém tinha atendido ainda, e a Berila e a Eudóquia acharam que era o melhor momento para elas se tornarem aventureiras, porque elas já estavam com 29 e 31 anos. Nesse mundo é o tempo em que ou você começa a se preparar para sossegar o resto da vida, ou você realmente vira aventureiro. E assim eles partiram, ou pensam em partir, porque eles não sabem onde fica essa mina, e eles vão na taberna onde ficam as pessoas mais velhas, mas geralmente são bêbados ou o pessoal que vai lá durante alguns dias para beber. Então eles vão lá procurar uma pessoa mais velha que conheça as redondezas, e eles vão fazer uma proposta, e aí começa a nossa aventura já com isso. Bom, essa é a sessão 0, então está tudo determinado. O que vai ter bastante nessa aventura? Não vai ter muita consulta ao oráculo, a gente vai mais se focar nas tabelas do próprio jogo, porque eu acho que o legal de usar o D&D é você usar aquilo que o jogo oferece. Então, essa primeira parte, que é essa viagem de 36 milhas até chegar na mina, ela vai ser basicamente determinar o terreno, né, alguma característica desse terreno, determinar quanto tempo os heróis vão demorar lá. Se demorar muito, vai ter que caçar, tem regras para conseguir alimento e tudo mais, regras para conseguir abrigo, fazer as regras para não ficar perdido, que é uma possibilidade, dependendo do terreno tem mais chance do que outros, e checar encontros, porque tudo que circunda, toda a parte da natureza ao redor, né, dos terrenos e tudo mais, ela é habitada por criaturas perigosas, sejam criaturas normais ou criaturas mágicas. E chegando na dungeon, a gente vai construir sala por sala até encontrar esse item, ou morrer tentando, ou morrer fugindo, ou tentar fugir, né? Talvez morrer fugindo. É isso, galera. Eu vou tentar fazer o mais completo possível. Eu sei que deu 25 minutos e nada aconteceu, porque esse foi só o setup, né? Foi só a montagem da aventura. Para quem não conhece esse material, né? Esse é o BX. Esse é o Basic, escrito pelo Moldvay. E acho que pelo Cook também, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Editado pelo Moldvay, né? Ele é uma releitura, né, dos 3 panfletos, booklets originais, e que foi feito principalmente para iniciantes
e ele só vai até o nível 3. Então, você só precisa desse livro para começar, na verdade, né, dentro do BX. E aqui tem todas as regras para personagens de nível 1 a 3. E regras de exploração de masmorra. Ele é bem Dungeons and Dragons mesmo. E depois tem o Expert, que ele tem regras para personagens até nível 15, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele aumenta bastante. Eu sempre me confundo, embora eu leia isso absurdamente. Isso, acho que até o nível 15. E ele traz regras extras, por exemplo, aqui você não tem regras para testes de atributos. Por exemplo, não existe teste de força, de constituição, de destreza. E aqui, em apenas um parágrafo, na verdade, né, ele apresenta como regra opcional, porque aqui só tem o saving throw, né, as jogadas de proteção, que basicamente é o que você mais precisaria por tipo de exploração que ele propõe aqui. Aqui, como ele já tem essa questão das regras das aventuras no ermo, né, no wilderness, tem essas regras que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado, por exemplo, no 3.5. Aqui, as regras de atributos, caso você resolva utilizá-las, porque elas são apresentadas como regras opcionais. Você joga um D20 e você tem que tirar um valor igual ou menor do atributo. Por exemplo, né, não tem nada a ver com a aventura e nem a oficial, mas o Adalbert, ele tem força 15. Vamos supor que tem uma pedra gigante na única ponte estreita que permite continuar pelo nosso ermo. Talvez um teste de força fosse o mais indicado. Ele tem que tirar 15 ou menos. No caso, ele tirou 13, ele conseguiria. Então é assim que a gente vai resolver as coisas que não se encaixarem no saving throws e que a lógica ou uma boa descrição do que os personagens estão fazendo consiga resolver. Essa é a minha versão favorita, né? Não tem perícias, acho que talvez seja essa a maior diferença da 3.5. Existem várias diferenças, tá bom? Da 3.5, mas eu acho que talvez a maior seja que não tem perícias. E não tem classe de dificuldade, você não tenta bater um número aqui. É uma outra proposta bem mais simples. Mas isso vai ficar claro depois que eu tiver terminado as duas aventuras. Já peço perdão para as eventuais gafes de regra que eu cometer, tá bom? Nesse aqui eu acho que eu não vou cometer muito, porque eu conheço muito bem esse material, mas na 3.5 com certeza eu vou cometer uma gafe ou outra, e eu sei que fazer um vídeo cometendo gafe de D&D é que nem pegar um pedacinho de pau e cutucar um gato que tá quieto. Ele vai vir pro seu lado querendo te matar a todo custo, né? Então, releva isso, gente, tá bom? Eu só quero mostrar como o D&D ele é sim um excelente jogo para se jogar solo também. Porque, galera, o primeiro método de RPG solo foi escrito pelo Gary Gygax pro D&D. Então, o D&D ele tem todo o direito de ser jogado solo, porque foi aqui que começou o RPG solo também. Então é isso, gente. Eu vou tentar fazer vídeos assim, nessa média de 30 minutos. Eu acredito que vão ser mais 2 sessões, mais uma para o ermo, né, essa exploração da wilderness, e mais uma para a exploração da dungeon, porque realmente eu não vou usar tantos props assim, e eu não vou usar tanto oráculo. Vai ser mais o resultado das tabelas dos próprios livros que vão guiar a aventura. A gente se vê na próxima, que provavelmente vai ser amanhã, ok? Até mais!